Você sabia que o Facebook e o Instagram podem ser banidos nos Estados Unidos? E se isso acontecesse, o que seria do mundo digital? Olá pessoal, meu nome é Felipe Augusto e no vídeo de hoje, do canal Motivo Cérebro, quero fazer uma reflexão sobre o mundo digital em que estamos vivendo. Acompanhe até o final para entenderem o meu raciocínio e compartilhe sua opinião sobre o assunto. A Meta, empresa que é dona do Facebook e Instagram, foi processada por uma ação que envolveu 33 estados nos Estados Unidos, alegando que o Facebook coleta dados de crianças e de adolescentes, e que prejudica a saúde mental. É um fato que as redes sociais podem causar um grande impacto em nossas vidas. Se isso já é um problema para os adultos, imagine para crianças e adolescentes que estão em processo de crescimento e de maturação cerebral. No entanto, muitos só sabem criticar as redes sociais. Na minha opinião, focar apenas nisso é uma abordagem superficial. Permita-me compartilhar uma história com vocês. Você sabia que o YouTube, a plataforma, foi originalmente concebida como uma rede de encontros? A ideia inicial era que as pessoas publicassem vídeos para encontrar um par romântico, mas o resultado final se transformou na maior rede de compartilhamentos de vídeos no mundo. O Instagram era uma rede dedicada a fotos antes de se tornar o que é hoje. Não estou aqui para defender Mark Zuckerberg e nem ficar dizendo que as grandes empresas só se preocupam com lucro. O que estou tentando transmitir é que essas empresas, de certa forma, identificam uma oportunidade para oferecer o que as pessoas desejam, assim como o pão e circo ou os duelos de gladiadores no Coliseu. Agora, permitam-me fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que postam fotos da nossa melhor parte? Adivinhe. Somos nós. Redes sociais não existiriam sem pessoas, assim como o céu não existiria sem estrelas ou o mar não existiria sem água. A questão dos problemas de imagem vem de longa data, desde as revistas nas bancas de jornais. Aqueles um pouco mais velhos se lembrarão das modelos nas capas de revistas, com dietas para obter corpos magros, padrões de beleza e muito mais. Lembro muito bem das minhas amigas na época se comparando com as atrizes, com o pessoal da banheira do Gugu, Revista Cláudia, Capricho e tudo mais. As redes sociais só agravam um problema que já existia na sociedade há anos. E isso não afeta apenas crianças e adolescentes. Já vi avós e pessoas mais velhas com os netos em casa, enquanto os avós estão no celular e os netos assistem desenho animado o dia inteiro. Isso só mostra que pessoas de várias gerações enfrentam problemas com redes sociais. No entanto, estamos examinando a questão de forma superficial, quando o problema é mais profundo e enraizado na sociedade. A ciência tem alertado há anos sobre os riscos de excesso de tempo de tela, principalmente para crianças e adolescentes. E eu pergunto, o que as autoridades fizeram a respeito? Nada. Onde estão as políticas públicas para conscientizar pais, educadores e responsáveis sobre o uso indiscriminado de telas? E quando falo em telas, refiro a celulares, computadores e principalmente TV. Esqueceram também de abordar o tempo que as crianças passam assistindo a galinha pintadinha o dia inteiro ou jogando no celular. Não estou dizendo que não devemos fazer nada a respeito. Estou dizendo que as crianças e adolescentes vão migrar para outras atividades, como jogos eletrônicos, que também são tóxicos, iguais às redes sociais. Concentrar apenas nas redes sociais é como enxugar gelo de um problema mais grave e profundo. Quantas vezes você já viu crianças de 3, 4, 5 anos passando o dia inteiro com tablets e celular? Por que uma criança passa o dia inteiro na frente da TV assistindo desenhos, em vez de interagir e brincar com outras crianças? É mais fácil empurrar a responsabilidade uns para os outros, enquanto ninguém assume a responsabilidade. Os pais deixam as crianças no celular o dia inteiro, talvez por estarem cansados, por não terem energia para cuidar, ou por precisarem ter um tempo para si mesmo. Ou porque as crianças veem os amigos com o celular. Mas será que as redes sociais são as únicas culpadas por todo esse problema? Será que não temos uma parcela de responsabilidade nisso tudo? E será que existe uma solução para esse dilema? A resposta pode te surpreender. O governo não ouve a ciência, não adota políticas públicas de saúde mentais e orientações baseadas em evidências científicas sobre o uso de dispositivos eletrônicos. Em vez disso, as discussões estão cada vez mais polarizadas, com vieses políticos de direita e esquerda, desviando o foco do problema real que é profundo na sociedade. As empresas pensam que estão isentas da responsabilidade. Na verdade, todas as partes estão passando a responsabilidade adiante. Seria muito mais fácil vir aqui dizer o que as pessoas querem ouvir, colocando toda a culpa na Meta. No entanto,
Acredito que o problema é muito mais complexo. Além disso, devemos considerar a indústria de conteúdo adulto, que também gera mais de 97 bilhões de dólares por ano, mais do que a receita combinada da NBA, NFL e MBL nos Estados Unidos, juntas. Ela tem mais de 30 bilhões de visitas por mês, o que é mais do que o tráfego combinado de Netflix, Amazon e Twitter. Isso também tem um impacto significativo na vida de adultos e adolescentes, e o acesso é extremamente fácil. No entanto, ninguém está processando por danos coletivos. E o que dizer das indústrias de bebidas alcoólicas, que frequentemente retrata pessoas felizes ao consumir cervejas em seus comerciais? Portanto, penso que esses problemas estão profundamente enraizados na sociedade e que a internet expõe essas questões. Focar exclusivamente nas redes sociais é uma tentativa de varrer o problema para debaixo do tapete. Não estou dizendo que as redes sociais não devem ser responsabilizadas, mas estou argumentando que elas são apenas um sintoma de como nossa sociedade está doente. As redes sociais são como um espelho que reflete o que há de melhor e de pior em nós. Podem nos mostrar o nosso potencial, mas também os nossos defeitos. Podem nos conectar com o mundo, mas também nos afastar de nós mesmos. As causas dessa doença podem ser diversas, como a falta de educação, de valores, de afeto, de propósito e de sentido. As possíveis curas podem envolver uma mudança de hábitos e de atitudes, de mentalidade, de cultura e de políticas públicas. Lembre-se, você tem o poder de escolher como usar essas ferramentas e que elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. O importante é que você seja consciente, crítico e responsável pelo que você consome e produz na internet. Afinal, as redes sociais são feitas por pessoas e pessoas podem mudar o mundo. Agora, qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever nesse canal para podermos refletir sobre questões profundas. Espero que esse vídeo tenha feito você pensar e refletir sobre o papel das redes sociais na sociedade. Muito obrigado e até a próxima.